Fala pessoal, tudo bem com vocês? Willian está na pauta. Ele se despede do Fulham, está livre no mercado e o Timão se posiciona. Será que ele tem chances de voltar? 2 reforços estão sendo aguardados e em breve eu vou te contar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, se inscrever no canal, a gente já está chegando em 1.010.000 inscritos aqui. Poxa, muito obrigado por todo mundo que já se inscreveu, está se inscrevendo. Se você ainda não se inscreveu, é só o meu pedido para você, tá bom? O like no vídeo também me ajuda. Bora falar do Timão, porque o Willian Borges, aquele que esteve aqui no Corinthians recentemente, ficou uma temporada ou quase isso, marcou apenas um gol e foi muito distante daquilo que o torcedor imaginava naquela volta ao clube anunciada pelo ex-presidente do Willian, Monteiro Alves, no aniversário do clube, no dia 1º de setembro. Eu lembro muito bem disso, naquele momento em que o clube estava contratando vários reforços e tal, e o Willian foi um presente para a torcida. Ele volta do futebol inglês ainda com chances de performar num modelo de negócio interessante, né? Ele abre mão de muitos valores pela relação que ele tem com o Corinthians, mas tudo aquilo que se gerou de expectativa na sua chegada também foi na mesma proporção em termos de frustração quando ele sai. A gente imagina que ele pudesse performar ainda por um tempo. Bom, vamos lá. O Samir Carvalho, repórter do UOL, do Café do Setorista aqui no YouTube, ele falou com o pai do Willian, o seu Severino, e ele até trouxe a informação de que o Willian aceitaria voltar, isso na palavra do seu Severino, dependendo da aprovação da torcida. Dependendo de... É curioso isso, né? Porque o seu Severino ele é uma figura que ele conversa muito com a imprensa, né? Então eu não me surpreendo com essa declaração dele, dizendo que se tivesse uma enquete assim meio que favorável, eles cogitariam. E aí eu vou trazer para vocês, até complementando isso, né? Trouxe a informação do Samir e complementando aquilo que eu tenho para dizer para vocês que a família do Willian ela não cogita voltar para o Brasil. A família do Willian não cogita voltar para o Corinthians. E o Corinthians também não cogita o retorno do Willian. Então, é claro que o pai do Willian é um entusiasta. Sempre foi, inclusive naquela época, do Willian jogar pelo Corinthians. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Por que eu digo que ele conseguiu? Porque ele foi o maior incentivador, por ser um torcedor verdadeiramente do Corinthians, por realizar o sonho de ver o filho jogando no Corinthians lá nas categorias de base e retornando já consagrado, um jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira e de grande destaque na Europa. E voltando ainda no auge para poder performar no Corinthians. Mas isso não aconteceu. Mas o seu Severino, pai do Willian, é o grande entusiasta do Willian no Corinthians. Isso não é visto da mesma forma pelo próprio Willian e pela família do Willian. Isso são informações de bastidores que eu trago para vocês. A família do Willian ela teve muitos problemas de adaptação naquele retorno, naquele momento. Não conviveu muito bem com a realidade brasileira depois de muito tempo na Europa. E foi uma pressão muito grande dentro da sua casa que o Willian sofreu para retornar à Europa. Pelos filhos, pela família, pela esposa, por todo mundo de que... Enfim, né, gente? A gente está... infelizmente, eu sei que a realidade desses caras ela é diferente aqui no Brasil. Eles têm uma outra condição de vida em termos de moradia, segurança, transporte. Não dá para comparar. Mas é um país de primeiro mundo em relação aos problemas que temos aqui no Brasil. Embora, assim... a gente tem coisas maravilhosas por aqui também. Mas, enfim, aí é decisão de cada um. Eu estou aqui, não estou nem analisando, julgando, contextualizando, estou trazendo fato. A família do Willian entende que a vida na Europa é mais promissora e decidiu voltar naquele momento. Voltaram. Depois do que aconteceu aqui, o Willian e toda a sua família eles ficaram muito chateados com o episódio. E isso colocou meio que uma pedra no assunto. Não há a menor vontade do Willian voltar para o Corinthians e, digo mais, para o futebol brasileiro. Daqui a pouco, sei lá, o Flamengo resolve despejar um caminhão de dinheiro. Tô dando um exemplo bem hiperbólico aqui, né? Bem exagerado para dizer para vocês de uma situação extrema. O Flamengo resolve despejar um caminhão de dinheiro para o Willian e a família dele entende que, beleza, vamos lá, vamos fazer um último contrato e jogar no Brasil. Pode acontecer. No futebol, gente, eu já vi de tudo acontecer. Mas não é a tendência.
Não é a tendência. A tendência é ele aceitar uma proposta dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, do Catar, de onde quer que seja, menos do Brasil. Pode ser que o William volte ao Brasil, e digo mais, talvez ele não volte nem depois que aposente. Talvez ele continue morando com a família fora do Brasil. Essas são as informações que eu tenho. Mas eu, obviamente, aproveito essa informação dele estar livre no mercado, de ser cogitado, do pai do William ter conversado com alguns jornalistas, especialmente com o Samir, e ter dito, olha, a gente até cogita e tal, que, pelo que eu sei, é um entusiasmo muito mais do seu Severino do que do próprio William, mas eu pergunto para você se você gostaria de ter o William aqui em mais uma oportunidade. O que eu sei da diretoria do Corinthians é que isso não é cogitado nesse momento, pela idade, pela passagem dele por aqui e por saber que o William, pelo custo, ele ainda é um cara caro, e por saber que ele não gostaria de voltar nesse momento, então não seria bom para ninguém, né? Vamos combinar. Enfim, agora eu deixo com vocês. Claro que o Corinthians ainda está de olho na janela. A janela a gente está em contagem regressiva, né? Tem mais uns 15 dias aí, né? Hoje 17 para 18, aí, né? A gente tem até o dia 2 de setembro aí um período aí para o Corinthians se mexer, mas os dois últimos reforços, se não chegar nenhum lateral esquerdo, são justamente o José Martínez, o volante venezuelano, e o centroavante espanhol, o Héctor Hernández. Eles são aguardados muito em breve. E aí tem uma diferença apenas, porque o José Martínez, por exemplo, ele é um cara que está jogando. Vinha jogando, né? Vinha participando da pré-temporada pelo Philadelphia Union e pode chegar a pleno assim, para poder jogar. Não na Sul-Americana, não nessa fase de Sul-Americana contra o Bragantino na terça-feira. Né? Se ele chegar no final de semana, ele não pode jogar nessa terça-feira, muito menos o Héctor Hernández. Não, isso não vai acontecer. Mas na próxima fase, o Corinthians avançando, sim. Copa do Brasil vai ser inscrito? Sim. E brasileiro também. Então, os dois reforços são aguardados para que eles possam atuar na sequência da Sul-Americana e nas demais competições. A questão é, o José Martínez está pronto e necessário, porque sem Alex Santana, o Ranieri que machucou de novo agora e vai demandar um tempo para voltar, fundamental. Eu digo que ele vai ser meio Thales Magno, assim, né? Chegou no aeroporto, vestiu a camisa do Corinthians, já pega o metrô aqui, última estação, Itaquera, já desce lá na Neoquímica lá e vai jogar o jogo que estiver rolando lá. Vai ser mais ou menos assim, pela necessidade do nosso calendário do futebol brasileiro. O José Martínez, e muita gente criticou, né? Poxa, mais um volante, vai abrir uma fábrica de caminhão. Cara, o Corinthians perdeu muitos volantes nos últimos tempos e os que contratou ainda perdeu machucados, e aí tem só os meninos da base, né? Então, é importante chegar mais um cara de experiência e que, cara, eu andei olhando alguns vídeos do José Martínez, deu uma empolgadinha, assim, né? Mas vamos ter que ver aqui no futebol brasileiro, tomara que ele corresponda. E o Héctor Hernández é um jogador curioso, tá? Porque assim, ele tem 28 anos e ele tem características interessantes e ele foi muito bem no Chaves de Portugal, onde estava o Hugo Souza, e isso já me indica que a gente não pode ter preconceito, né? Porque, cara, o Hugo é um cara que eu tive esse preconceito, muito mais pela imagem que ele deixou no Flamengo do que pelo retrospecto dele no Chaves. Mas pensei, pô, o cara tá no Chaves de Portugal, né? Uma Série B do futebol português. Se você olhar um campeonato português, gente, ele tem um nível abaixo, assim, com exceção dos times que disputam Champions, aí, né, Porto, Benfica, que investem. O Sporting já foi melhor, mas, cara, se você olhar assim, Famalicão, Portimonense, desculpa, o nível é muito baixo, muito baixo. E ele estava no Chaves. Só que aí o Hugo, que estava no Chaves, chegou no Corinthians e está fazendo o que a gente está vendo aí. Então, às vezes não é o lugar onde o cara está, às vezes é o que ele pode corresponder. Bonita essa frase, né? Mas é verdade. O Hugo Souza, ele chegou e assumiu o gol do Corinthians, cara, do jeito que a gente está vendo. E por que o Héctor Hernández, por que eu estou dizendo isso? Porque ele foi muito bem no Chaves. Mas, ao mesmo tempo, ele é revelado, né? Na verdade, ele é revelado pelo Las Palmas, né? Mas aí ele se profissionaliza no Atlético de Madrid. Só que ele nunca joga no Atlético de Madrid, né? Ele joga poucos jogos, sabe? Ele rodou por vários clubes menores da Espanha e assim, chegando a jogar até a quarta divisão do futebol espanhol. Ele nunca esteve no topo da La Liga, digamos assim. Mas, em termos de características e estilo de jogo, ele é bem interessante. Então,
Cara, é uma aposta ousada, de uma necessidade que o Corinthians teve diante de jogadores que estavam vinculados às suas equipes e que custavam muito dinheiro. Gonçalo Plata, o próprio Michael, o Alex Arce da LDU, quem mais? Bom, o próprio Gabigol, enfim, jogadores que detinham direitos e que você precisava despender muita grana. O Héctor Hernandes chega, e aí, irmão, quanto é que você quer? Ele está livre. E aí tem um outro problema que é a questão física, que eu falei do José Martínez, que estava jogando, chega, veste a camisa e sai jogando. O Héctor Hernandes não joga desde maio, junho, julho, agosto, 3 meses. Então, ele é esperado, inclusive, nesse final de semana. Se ele chegar, cara, eu diria que umas 2 semanas. Umas 2 semanas. É óbvio que esse cara não está deitado na praia tomando caipirinha, né? Ele está, provavelmente, mantendo a forma física, mas é muito diferente. Até porque ele vai ter que treinar com o grupo, ele vai ter que pegar ritmo de treino para depois pegar ritmo de jogo. Então, esse né? O Corinthians vai ter que esperar um pouco mais. E assim, o calendário não permite, espera, né? Porque daqui a pouco já tem o sorteio definido aí para as quartas de final da Copa do Brasil na próxima terça-feira, com jogos nos dias 28, se eu não me engano, de agosto e 12 de setembro, ou seja, final de agosto já tem o primeiro confronto. Ele vai ser inscrito e talvez ele não consiga jogar esse primeiro jogo, e aí provavelmente seja preparado para o jogo da volta, seja contra qualquer for o adversário. Enfim, o Héctor Hernandes deve chegar até esse final de semana, o José Martínez também até segunda, terça-feira, e serão integrados. O Martínez está numa condição física mais evoluída, o Héctor Hernandes vai trabalhar um pouco mais, mas são os 2 reforços que são aguardados, e o William não vem, enfim. E se o Corinthians contratar mais alguém além desses 2, será um lateral esquerdo. Ekron Kroner lá, aquele, acho que é turco, né? Dizendo que o William tinha rescindido com o Fulham e que estaria voltando ao Corinthians. Vocês me fizeram essa pergunta no Almoço com a Fiel. E eu, como jornalista, eu não tenho fonte só dentro do Corinthians. Entendeu? O dia que o Augusto passar, eu vou continuar com fontes. Porque eu transito na oposição, na situação, com os empresários, com jogadores, com atletas, ex-atletas, pai de jogador, enfim, muita gente. Aí o que eu fiz? Pela moral que eu tenho, 20 anos, o pai do William me respeita muito, o seu Severino, que é um cara nota 10, corintianíssimo, tá? Corintianíssimo. Chamei ele, me respondeu na hora, me ligou, inclusive. Bati um papo com ele. Poderia ter escondido de vocês que eu falei com ele, né? Simplesmente chegar aqui, conversei com uma fonte ligada ao William, como eu sempre faço. Bom, quando eu falo alguma coisa assim, uma fonte ligada a alguém, você pode ter certeza que é uma pessoa bem chegada dessa pessoa, tá? Nesse caso, até para evitar, porque o caso William tem uma repercussão grande, falar do William tem uma repercussão grande, eu falei pro Severino, Severino, eu vou falar que foi o que eu falei contigo, que senão vão me encher o saco. Ele falou, não, tudo bem, pode falar, Samir. O que eu fiz, cara? Eu fiz o que um jornalista deveria fazer, um jornalista que tem um contato direto com o torcedor corintiano, que eu falo para milhares de torcedores corintianos todos os dias, que foi tentar ver se é verdade ou não. Primeira coisa que eu deixei claro, no Blend, estou deixando claro aqui novamente, não há nenhuma negociação do William com o Corinthians. Não há nenhuma. Nenhuma. Zero. Tá? Zero. Mas também não há nenhuma negociação do William com qualquer outro clube. O que o Severino falou para mim é que existe sondagens dos Estados Unidos, do mundo árabe, e claro, ele gostaria de ficar na Europa, mas não surgiu nada ainda. Aí ele falou, sabe, não tem nada do Corinthians, ninguém me procurou, é muito difícil o William voltar ao Brasil agora, e o que tem é essas sondagens, mas também não tem nada. Acabou o contrato agora, não foi renovado, e vamos ver o que a gente vai fazer. Eu perguntei para ele, as portas no Corinthians estão fechadas? Ele falou, não. Eu falei, voltar ao Brasil é uma possibilidade? Ele falou, cara, é difícil. Mas se fosse para voltar ao Brasil,
ele gostaria de voltar ao Corinthians. A gente gostaria, ele e eu, gostaríamos de voltar para o Corinthians. E ele disse, eu deixei isso bem claro, se fosse para voltar ao Brasil, o pai do Willian falou isso para mim, pelo amor de Deus, agora vão duvidar do pai do Willian. O pai do Willian falou assim para mim, se fosse para voltar ao Brasil, a gente priorizaria o Corinthians. E ele falou assim para mim, pode ser Corinthians e Flamengo, é Corinthians. É Atlético Mineiro, aí vem o Corinthians, é Corinthians. E outra, ele falou, não é nem questão de grana, hein? Tá? Vou contar uma coisa que ele falou. Ficou grana para trás na saída dele, na última. E todo mundo fala mal do Willian quando ele saiu, mas ninguém se lembra que o Willian ganhava isso aqui e decidiu ganhar isso aqui só para voltar ao Corinthians. Depois o cara miliano morando em Londres, né? Enfim, foi ameaçado aqui, acabou voltando. Aí tudo bem, cada um tem os seus motivos de ficar chateado. Eu também fiquei na época e tá tudo certo. Só que eu perdoo fácil, né? Tem gente que não, cada um. Vai deixando o like aqui, tá, gente? E o que eu fiz? Eu simplesmente fiz jornalismo, meu irmão. Aí falei com o pai do Willian, ele falou, você voltaria ao Corinthians? Ele voltaria ao Corinthians? Claro que voltaria. E aí ele disse mais, né? Não só voltaria ao Corinthians, mas o Corinthians seria a nossa prioridade de voltar para o Brasil. Só que ele falou o seguinte, Samir, só que tem uma coisa. Se o Corinthians nos procurar, a gente só vai aceitar voltar ao Corinthians se o Corinthians fizer uma enquete para a gente saber se o torcedor aceitaria ou não. Cara, você vê como que o Willian hoje e o pai dele, eles têm no coração e com eles que realmente o torcedor corintiano não está muito em paz com eles, né? Então ele reconhece isso. É uma humildade dele reconhecer. Só que o Severino é um corintianíssimo. Então ele falou, se fosse para voltar ao Brasil, seria o Corinthians. Ele falou assim, a gente topa, mas teria que ter uma enquete para saber se o torcedor quer. Se o torcedor quer. Nessa conversa que eu tive com o Severino, que quando o Willian voltou ao Corinthians, ele esteve no meu canal aqui ao vivo, tá? Esteve aqui no meu canal ao vivo, chorou, se emocionou tanto com a volta do Willian. Infelizmente aconteceu tudo aquilo, né? E o seu Severino, né? Enfim, ficou todo feliz na época lá que o Willian voltou, aconteceu tudo aquilo. Eu penso o seguinte, a prioridade do Willian não é voltar ao Brasil agora, mas ele, por enquanto, não tem nenhuma proposta oficial. E se o Corinthians o procurasse, tá na cara que isso mexe com ele, até de uma maneira dele não terminar a história dele do Corinthians como aconteceu, né? Naquela saída, a história dele terminou triste no Corinthians, né? E se a torcida aprovasse e eles tivessem essa certeza através de uma enquete, enfim, o Severino falou isso para mim, não foi ideia minha não, tá? Não foi ideia minha, não. Respeita o seu Severino. Salve, Fiel. Continuando falando do Corinthians e essa situação aí do Willian, Fiel. Você aceitaria o Willian de volta no Corinthians? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários. O Willian, que foi motivo de muita especulação aí na última sexta-feira, após o encerramento da sua passagem pelo Fulham, vai ficar livre no mercado e foi, claro, especulado no Corinthians. Não há nenhuma negociação entre o Willian e Corinthians. O jogador até topa voltar para o Corinthians, mas é igual o Samir Carvalho falou diretamente com o pai dele, dizendo aí que se a torcida fosse a favor até, eles poderiam dar aquela pensada. Vocês são a favor do Willian voltar para o Corinthians? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários. O Willian aí, que tem bastante identificação com a torcida corintiana, porém a última passagem dele não foi nada legal, porque tipo, o Duílio fez o contrato com o jogador, só que ele até jogou algumas partidas boas, porém devido a ameaças aí de torcedores, resolveu aí abandonar e ir
para a Inglaterra, coisa que é direito total dele. Ele e a família dele foram embora do Brasil. Não sabemos se a família dele topa voltar para São Paulo, para o Brasil. Tem que aí falar com os familiares do jogador, mas não há nenhuma negociação e o Corinthians descarta aí essa negociação. Mas deixa a sua opinião se você gostaria de ver o William de volta com a camisa do Corinthians. E hoje tem Corinthians e Fluminense e Corinthians no Maracanã. Ramon Dias deve colocar 3 zagueiros para essa partida contra o Fluminense no Maracanã, e o Corinthians aguarda a chegada de 2 reforços, Héctor Hernandes, o atacante espanhol, e o José Martínez, volante, que vai cair aí como uma luva já uma vez que o Alex Santana saiu machucado. Fiel, deixa a sua opinião nos comentários. Estou confiante na vitória do Corinthians hoje. O Corinthians precisa ganhar para escapar aí de vez da zona do rebaixamento. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, Deus abençoe cada um. E vai, Corinthians!